Existe um passo a passo para elaborar o fichamento? A resposta é sim. Embora o fichamento seja um método de estudos pessoal, a literatura vai demonstrar que para fazer um fichamento, diferentemente de resumo ou mesmo de resenha, é necessário que você inicie sempre pela referência. Na forma como eu ensino os meus alunos a fazerem, eu sempre digo que o ponto de partida do fichamento é que você tenha o objetivo muito claro. O que é que você pretende ao realizar aquele fichamento? Se você não tem isso muito claro, provavelmente você vai ficar fichando de forma aleatória, fazendo transcrição do texto sem ter nenhuma intencionalidade muito clara. Então, além da referência no início do texto, você precisa aprender a fazer as citações da forma correta, citação indireta, e criar interlocuções entre essas citações. No passo a passo da escrita do fichamento, o outro procedimento que eu oriento que o aluno faça é que ele escreva uma introdução, onde ele, nessa introdução, diga qual o objetivo do fichamento, o que ele vai desenvolver ali, mesmo que ele depois não utilize isso quando ele for transpor esse texto para outro lugar. Mas essa introdução vai fazer com que o aluno, ao ler o fichamento depois, ele saiba para que ele fez, né, e que tem uma finalidade clara. A outra questão, que se refere às citações, é onde a maioria dos alunos erra, é saber fazer as citações da forma correta. Para isso, é sempre importante que você saiba usar as normas da ABNT. Então, as citações diretas são aquelas que você diz exatamente o que o autor disse da mesma forma. Nesses casos, você vai precisar indicar o ano e a página. Saber fazer as citações faz toda a diferença na elaboração do fichamento. Então, quando você faz a citação direta, é aquele momento em que você diz exatamente o que o autor disse, e aí você precisa indicar o ano e a página. Nesses casos, quando a citação só tem até 3 linhas, ela continua dentro do texto normalmente. Quando ultrapassa as 3 linhas, a partir de 4 linhas, você vai precisar fazer um recuo. Então, você vai descer esse texto, colocar esse texto na régua 4, diminuir o espaço entre as linhas e, da mesma forma, indicar o ano e a página. No caso das citações indiretas, são aquelas em que você diz o que o autor disse, mas não exatamente com as mesmas palavras. Você utiliza uma parte do que foi dito pelo autor, mas você não diz igual. Então, é uma citação indireta, você vai precisar só dizer o ano em que isso foi dito, o nome e ano. No caso das citações indiretas, a questão não é só se você pegou exatamente o que foi dito. A questão é que você pegou emprestado o pensamento do autor. Então, aquela ideia, ela não é sua. Portanto, você precisa indicar para o leitor que aquilo não foi criado por você. Então, você vai colocar apenas o nome e o ano, né? Então, se você usa, por exemplo, um texto de Dermeval Saviani, que é da área de educação, e você pegou emprestado ali um pensamento em que ele vai dizer, por exemplo, que nós vivemos uma época de negacionismo e de um ultraconservadorismo na educação.